Olá, queridos amigos. Olá, Márcia. Tudo bem? Tudo bem, Thelma? Tudo bem. Esperamos que os nossos companheiros também estejam bem. E vamos mais um capítulo, né? Mais uma semana de aprendizado aí com o André Luiz, né? É isso aí, né? Estamos aí nos estudos do livro Entre a Terra e o Céu, na psicografia do Chico Xavier. E hoje nós vamos começar um capítulo, o capítulo 9, né? Mas antes, o capítulo 8, vamos dar uma recordada que, rapidamente, é quando, em desdobramento, aquelas duas senhoras vão junto do ministro Clarence, do André Luiz e do Hilário, visitar o Lar da Bênção. Então, o capítulo 8 relata essa trajetória, essa viagem delas em desdobramento para ir ao Lar da Bênção visitar os filhinhos delas que desencarnaram cedo. Então, ele tem todo o questionamento que elas queriam se libertar do corpo, né? Por que já não vive direto lá no mundo espiritual? E Clarence faz toda, né, uma preleção para elas, dizendo como é que a gente desencarna e vai ficar bem lá, sabendo que nós deixamos nossos amores aqui. E várias outras questões eles vão discutindo sobre o esquecimento do passado, enfim. Então, vários ensinamentos nesse capítulo 8. E agora, no capítulo 9, que a Thelma vai ler para a gente, é a chegada deles no Lar da Bênção, para poder visitar esses filhinhos, e eles vão aproveitar para ver o Júlio, que é o objeto do início do nosso estudo aqui, né? Que desencarnou afogado, que é o filho da Odila. Isso mesmo. Então Então vamos nós. começar ali o capítulo 9, ele vai se intitular No Lar da Bênção, que é onde essas crianças, todas as crianças, não todas, né? Existem ali um lar onde é conduzida as crianças que morrem, que desencarnam em tenra idade. Então, ele fala assim: bom, se eu tiver tosse, Márcia, me acorde. Pode deixar que eu assumo. Então, começa dizendo que Clarence movimentou a destra, indicando-nos o quadro sublime a desdobrar-se sobre a nossa vista. Eles chegam ali, né, no capítulo passado, então eles começam a comentar a beleza daquele lugar, vocês lembram, né? Então ele diz que doce melodia, que enorme conjunto de meninos acompanhavam, cantando um hino delicado de exaltação do amor materno, vibrava no ar. Aqui e ali, sobre tufos de vegetação verde clara, muitas senhoras sustentavam lindas crianças nos braços. Então Clarencio diz, né, é o lar da bênção. Nesta hora, muitas irmãs da terra chegam em visita a filhinhos desencarnados. Temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. O ministro, porém, interrompeu de improviso. Ele vai falar alguma coisa, mas eu estava lembrando aqui enquanto lia, né? Que deve ser uma coisa assim maravilhosa, Linda, né? né? Nós chegarmos um lugar que é lindo, que a gente já teve aí o depoimento delas mesmo, dizendo das flores, né? Tudo, e agora ele fala da vegetação, e ali encontra aquela melodia, aqueles cânticos de crianças, toda aquela vibração, deve ser uma coisa assim que a gente não tem nem palavras para dizer Uhum. dessa beleza que eles estão sendo envolvidos, né? E esse lar, a gente viu aí, né, que é o lar onde várias mães encarnadas visitam durante o sono, né, os seus filhinhos desencarnados. Que beleza, né? Então vamos ver o que ele vai interromper e vai falar. Olha só, aqui é a imagem, né, que vem trazendo para nós uma ideia dessa colônia, desse lar. Né? Nossas companheiras pareciam agora tomadas de jubilosa aflição. Vimos-las desgarrar de inopino, qual se fossem atraídas por forças irresistíveis, precipitando-se para os anjinhos que cantarolavam alegremente. Enquanto aqui nos era menos conhecida, enlaçava outro petis, com infinito
contentamento a expressar-se em lágrimas. Dona Antonina abraçou um pequeno de formoso semblante, gritando feliz: Marcos, Marcos! E ele reconhece, né? Mãezinha, mãezinha, respondeu a criança, colando-se ao peito. Então, ele. Que cena, né? Não é? Mostrando ali, a gente viu que até eles falam que é um casario branco, né? As crianças brincando. E aí ele reconhece a mãezinha, né? E vem, né? A outra também foi para buscar seu filhinho, que era um filhinho, um outro que chega perto, e ali a gente vê a Antonina abraçando aí o Marcos, né? Nessa imagem, e lá a gente vê o ministro Clarencio, André Luiz e Hilário, né? E a gente percebe que até pela imagem, né, Thelma, assim, né, não, é um desenho não é mediúnico, nada disso, né, do projeto Imagem, mas a gente vê a diferença até ali no desenho, tentando dizer a diferença de luminosidade, até de Clarencio ali, né? E a gente percebe por esse desenho, né, um desenho simples, onde o autor retrata a sua emoção, que é uma vida de criança, né? Uma atitudes, né? Correndo, brincando, cantando como eles estavam, onde a alegria está presente, né? E até depois, não sei se nesse capítulo ou no outro, eles vão tratar disso, né? Porque fala assim, mas não dizem que o espírito, assim que desencarna, fica logo na forma de adulto? Eles vão tratar desse assunto, agora não lembro se é nesse ou no outro, mas enfim, nós vamos chegar lá. Então, Clarencio faz um sinal para as irmãs vigilantes, as irmãs que se responsabilizavam ali pelas crianças no parque, né? Como a solicitar-lhes proteção e carinho para as nossas associadas da excursão, apresentando certamente, né? E disse-nos em seguida: o pequeno Júlio não se encontra no grupo, ele não estava ali. Ainda sofre anormalidades que lhe não permitem o convívio com as crianças felizes. Acha-se no lar da irmã Blandina. Rumemos para lá. A irmã Blandina é o espírito Meimei. Quando ela viveu na Terra, ela chamava Meimei. E lá nessa colônia, ela tem o nome de Blandina, né? E ela trabalha junto das crianças, é um espírito, segundo o Chico Xavier, muito meigo, né? E tem todo esse perfil de estar envolvida com crianças, embora aqui, quando era encarnada, ela não foi mãe, né? Mas ela é mãe espiritual. Ela viveu muito pouquinho, né? Ela desencarna aos 24 anos e já era casada. O marido dela conta sobre isso, né? Que é o como é que é o nome dele? Seu Arnaldo. Arnaldo Rocha. Né? Então, em poucos minutos, chegávamos diante do pequenino castelo, muito alvo, em que se destacavam as ogivas azuis. Você sabe o que é ogivas, Márcia? Olha, e aí eu não sei, porque para mim é coisa, as luzes azuis coroadas, né, de trepadeiras, eu não sei se é algum tipo de planta também. Coroadas de trepadeiras em flor. Deve ser aquele suporte, não sei. Vamos ver depois. A gente vê. Atravessamos extenso jardim balsamado de aroma, quer dizer, o aroma dessas flores ali penetrando todo esse ambiente. Rosas opalinas, ignoradas na terra, ou seja, não conhecidas aqui, de mistura com outras flores, desabrochavam profusamente. Então, a gente vê pela descrição, né, aí do André Luiz, que o ambiente realmente é imponente na sua beleza, né, natural, de flores, de toda a presença, né, onde da própria natureza, dessas cores ali que se misturava, trazendo, através do perfume, um ambiente diferente, né? Olha, ogivas, ali para a gente voltar, é uma característica da arquitetura, do estilo gótico, que são cruzamentos de curvas, né, e formam um ângulo mais ou menos agudo na parte superior. Por isso que ele fala que essas ogivas, quer dizer, essa estrutura da casa, eram coroadas de trepadeiras em flor. Tá? Sim. Então agora ficou claro para nós, né? Isso. Então a irmã Blandina recebe, né, todos aqueles companheiros ali sorridente, apresenta
e apresenta a eles uma senhora simpática que lhe fora avózinha. Mariana, nossa nova amiga, cumprimentou-nos bondosa. Findas as saudações usuais, Clarence tocou direto no assunto. Desejávamos avistar o pequeno Júlio, que havia desencarnado pelo afogamento. Blandina, que em pequena juvenilidade trazia nos olhos os característicos, em plena juvenilidade, trazia nos jovens os característicos de sublime madureza de espírito, respondeu gentilmente: com muito prazer. E encaminhando-nos à iluminada peça, ornamentada de róseos e enfeites, onde um menino repousava num leito muito branco, e explicou sem afetação: nosso Júlio, até hoje, ainda não se refez completamente. Ainda grita sobre pesadelos inquietantes, como se estivesse a sofrer sob as águas. Chama pelo pai constantemente, apesar de parecer mais receptivo ao nosso carinho. Insiste pela volta à casa todos os dias. Acercamo-nos do berço largo em que ele descansava. Então, ele continua, né, Márcia, naquele período que a gente chama de perturbação, no caso dele é um sofrimento mesmo, né? Que ainda está muito ligado, né, aos pais, ao ambiente que ele vivia. Ele ainda não entende, né, tudo aquilo que estava acontecendo. E ele continua revivendo o momento da desencarnação dele, que foi por afogamento. Ele continua tendo pesadelos constantemente, revivendo sobre tudo aquilo que aconteceu com ele, né? Por isso ele não tem condições ainda de estar com as crianças. Uhum. Então ele está assim, ainda acamado, né? Precisando de cuidados mais intensos. Então o menino, o Júlio, lançou-nos um olhar de atormentada desconfiança, mas contido pela ternura da irmã que o assistia, permaneceu mudo e impassível. Ainda não se mostrou em condições de partilhar os estudos com os outros? Perguntou o ministro. Não, informou a interpelada. Aliás, os nossos benfeitores, Augusto e Cornélio, que nos amparam frequentemente, são de parecer que ele não conseguirá adquirir aqui qualquer melhora real antes da reencarnação que o aguarda. Traz a mente desorganizada por longa indisciplina. Bem-humorada, acrescentou, é um paciente difícil. Felizmente, dispomos da cooperação de nossa devotada Mariana, que o adotou por filho espiritual até que retorne ao lar terrestre. Foi preciso segregá-lo neste quarto, tamanha é a gritaria a que se entrega por vezes. Então, ele é um paciente difícil porque exige muitos cuidados, muita atenção, né? E ele, como desencarnou ali nesse processo, ele ainda sofre. Eu fico imaginando que ele é uma dessas crianças frágeis, ele era, né? Uma dessas crianças frágeis, débil, né? Na sua constituição, porque ele tem uma história aí que ainda vai ser contada, né? Pois é, ele já não é essa primeira encarnação de uma desencarnação Exatamente. difícil, Isso. né, então ele tem uma série de questões aí Que a gente vai envolvendo. conhecer. Exatamente. Essa fala dela que ela diz que ele conseguirá qualquer melhora, adquirir a melhora através da reencarnação, ele já tinha, ele desencarna com 8 anos, né? Ele já estava nesse processo, né? Devido às situações que ocorreram. Então, nem deu tempo dele refazer, né, o seu perispírito, e agora acontece novamente esse processo que foi uma morte, né, de repente. Então, ele ainda está totalmente desorganizado mentalmente, né? Exatamente. Então, vamos continuar aqui para a gente entender melhor. Então, ela diz que, mas não tem recebido tratamento magnético aconselhável? Não, Indaga Clarence que Clarence. pergunta, né? Ele está fazendo ali uma
uma indagação de o que já foi feito, o que está, né? O que está sendo, como ele está sendo tratado. Então ele diz: diariamente recebe o auxílio necessário, diz Blandina, com humildade. Eu mesma sou a enfermeira. Passes, remédios não faltam. E a irmã conhece o caso em suas particularidades? Sim, conheço. A irmã que estava ali ajudando, né? Eulália tem vindo até nós. Lastimo que a mãezinha de nosso doente não esteja em condições de ampará-lo. Creio que o concurso dela poderia insuflar-lhe novas forças. Entretanto, com exceção da irmãzinha, que se lembra dele nas orações, ninguém mais da família o ajuda. E aí, nesse momento, né, ele começa a chamar: mãezinha, mãezinha, numa voz rouca, erguendo-se e abraçando, né, Blandina, muito pálido e inquieto. E ela pergunta: que te incomoda, meu filho? Dói a garganta, lamentou o rapazinho. Então, essa garganta aí, ela está envolvida com outro processo, né, que a gente vai saber. Uhum. Mas a Eulália... A Eulália, eu acho que é a que está sempre perto da mãe dele, né? Que fica lá com a Odila, tentando ajudá-la. Tentando E aí, tanto que ela fala, porque ele pergunta, né? Clarencio pergunta, quer dizer, a Blandina diz que está sempre tratando. E aí ele pergunta, mas você conhece as particularidades do caso? Aí ela diz que sim, porque a Eulália tem vindo até nós. A Eulália é aquela que está sempre junto, sempre tentando lembrando ajudar dele, né? a Odila, tentando ajudar a Odila, que é a mãe. Aquela imagem que a gente colocou naquele capítulo, aparece esse espírito, né? Que está Tentando ajudando ajudá-la. a Odila nesse processo obsessivo que ela está. Exatamente. Agora, é interessante que mesmo ele, nessa debilidade mental, física, né, perispirítica, ele sente ali uma presença, digamos assim, da mãe, né? Sente a Na verdade, falta da ele sente a falta, mas na emocional, né? verdade ele é como se ele tivesse ali substituído, né, a sua mãe por Ah, elas pela que estão Blandina. atuando, né, É, pela Blandina, pela Mariana, né, e enfim, é isso. E é. aí esse dói a garganta, a gente vai ver porque tem umas consequências de outra encarnação dele, né? Isso, Também pelo afogamento, né, Thelma? Que esse também. afogamento também a garganta, né? Mas a garganta está ligada a outro processo. Então a jovem benfeitora abraçou, né, a Blandina, osculando os cabelos, e recomendou: não te aflijas. Como é que um moço de teu valor pode chorar assim por nada? Imagina, temos 3 médicos em casa, é impossível que a dor não fuja apressada. Brincando com ele, né? Logo após, sentou numa poltrona e solicitou a colaboração de Clarence. E o ministro, cuidadoso, pediu que ele abrisse a boca e, surpreendidos, notamos que a fenda glótica, principalmente na região das cartilagens aritenoides, apresentava extensa chaga. O orientador aplicou-lhe recursos magnéticos especiais e, em poucos instantes, Júlio voltou à tranquilidade. E aí a Blandina pergunta: e então, onde está agora a garganta dolorida? É visivelmente satisfeita, acrescentou: já agradeceste ao nosso benfeitor, meu filho? Quer dizer, já tinha passado a dor e ela pede que ele agradeça, né? Então a gente vê aí que eles aplicaram recursos magnéticos em toda essa parte, né, da garganta, nas amígdalas ali, na parte glótica mesmo, onde estava com essas chagas, né? E a gente Isso vai ver aí no o perispírito motivo. dele, né? Isso aí estava tudo de questões que ele acabou causando a ele mesmo, e essas marcas ficam no nosso perispírito. Nosso perispírito, E né? aí, Só então, através da no corpo reencarnação. perispiritual dele, ele estava com essas questões aqui, né, danificadas em função das atitudes dele, né? E o menino hesitante caminhou para o ministro, beijou-lhe a destra com respeitoso carinho e agradeceu, né?
Blandina ia dizer algo, mas Júlio correu para o seu regaço, choramingando. Mãezinha, tenho sono. Pois é, ele chama a Blandina de mãe mesmo. Uhum. A abnegada jovem acolheu com ternura, reconduzindo-o ao repouso. Quando tornou à sala, Clarence informou que doara ao enfermo energias anestesiantes. Notara-o fatigado, resolvendo por isso induzi-lo ao descanso. E talvez porque nós nos percebêssemos o cérebro esfogueado de indagações quanto àquela minúscula garganta ferida depois da morte do corpo, aí ele vai explicar, né? E a gente fica Porque pensando, aquela como ferida, né? pode, né, ficar uma ferida aberta se o corpo já morreu, né? O corpo É. já se decompôs. Uhum. Que a Só que a ferida está no ferida perispírito, está no né? perispírito, né? Então ele vai explicar agora. Então ele diz: é pena. Júlio envolveu-se em compromissos graves, desentendendo-se com um laço afetivo do caminho no século passado, confiou-se à extrema revolta, aniquilando o veículo físico que lhe fora emprestado por valiosa bênção. Rendendo-se à paixão, sorveu grande quantidade de corrosivo. Salvo a tempo, sobreviveu à intoxicação, mas perdeu a voz, em razão das úlceras que se lhe abriram na fenda glótica. Ainda aí, não se conformando com o auxílio dos colegas, que o puseram fora de perigo, alimentou a ideia do suicídio. Quer dizer, ele continuou com o desejo de se matar, né? E foi assim que, não obstante enfermo, burlou a vigilância dos companheiros que o guardavam e arrojou-se à funda corrente de um rio, nela encontrando o afogamento que o separou do invólucro carnal. Na vida espiritual, sofreu muito, carregando consigo as moléstias que ele mesmo infligira à própria garganta e os pesadelos da asfixia, até que reencarnou, junto das almas com as quais se mantém associado para a regeneração do passado. Infelizmente, porém, encontra dificuldades naturais para recuperar-se e lutará muito antes de incorporar-se a novo patrimônio físico. Quer dizer, agora, nesse processo de desencarnação que ele está, ele vai ainda passar muitas dificuldades para poder reencarnar. Uhum. Então, a Então, quer gente dizer, viu aí, Márcia. Diga. não, é numa vida passada, antes dessa última encarnação, que ele desencarna como criança, ele se desentende-se com alguns laços afetivos, quer dizer, por questões amorosas, e tenta se suicidar, né? Toma esse remédio, e esse remédio já lesou tanto o corpo físico, que ele É um perde a voz, corrosivo, né? né? Remédio não, corrosivo, aliás. E já lesou o perispírito dele. Mas ele consegue ser salvo, fica sem voz, mas ainda em tratamento ele foge e vai pelo afogamento também no rio. Então a gente vê que ele já vem deixando marcas no seu corpo emocional e no seu perispírito por tudo isso que ele, né, do que ele faz com ele mesmo. Então, provavelmente, aconteceu essa desencarnação pelo afogamento, mas que a gente tem, agora é Zulmira, né? Como uma que foi o pivô disso tudo, mas mesmo assim, talvez se não tivesse sido isso, de alguma outra forma, ele ia talvez viver pouco tempo aqui por conta dessas questões que ele causou nele mesmo, né? Então, ele tem, porém, encontra dificuldades naturais para se recuperar lá, por conta de todas essas questões que ele já causou, todos esses, né, essas violações no seu perispírito, e ele diz aqui, Clarence, né, ele vai lutar muito antes de incorporar-se ao novo patrimônio físico. Na verdade, a Zulmira, ela foi o veículo, né? Ela foi Uhum. aquele que movimentou a situação, porque ele deveria
talvez desencarnar mesmo em tenridade, porque Uhum. geralmente quando há o suicídio, né, numa determinada faixa etária, às vezes o espírito tem que viver, a gente não sabe com quantos anos ele Às vezes você desencarnou, mas precisa terminar aquele tempo é, que ele vamos não supor que deixou ele viver, né? desencarnou com 40 anos, né? Então faltava 8 anos para ele completar a seu planejamento. Vamos, hipóteses, né? Então agora ele desencarna aos 8 anos, que era justamente o tempo que ele iria viver para estar reconstruindo o seu perispírito lesado. Então, ele vai Exatamente. precisar de várias reencarnações para ele reconstruir toda O seu a sua perispírito mesmo, parte, né? né, onde ele lesou. E a gente lembra que o Júlio, já o livro já fala para gente, ele tinha umas questões de saúde. Ele já era um menino meio doente, isso tudo já no Frágil, é. início, frágil, isso já vinha falando para gente, né? Então, essa fragilidade é decorrente das consequências do suicídio, da tentativa e do suicídio na, Uhum. na outra existência, né? Então, prosseguindo, registrávamos aqueles apontamentos com dolorosa admiração. Uma criança doente é sempre um espetáculo comovedor. Ele está falando como médico também, né? Não nos Uhum. atrevíamos a manifestar nossos pensamentos de estranheza. Todavia, o prestimoso amigo, assinalando-nos de certo as dúvidas, acentuou. Há poucos instantes comentávamos a sublimidade da lei. Ninguém pode trair-lhes os princípios. A bondade divina nos assiste de múltiplas maneiras, amparando-nos o reajustamento, mas em todos os lugares viveremos jungidos às consequências dos próprios atos, de vez que somos herdeiros de nossas próprias obras. O assunto constituía preciosa sugestão para interessantes estudos, mas antes de enunciar qualquer pergunta, busquei aspirar a longos haustos as baforadas frescas de vento que carreavam para o recinto vagas, São quer dizer, ondas, né? Sucessivas de agradável perfume. Quer dizer, antes dele continuar a falar sobre o assunto, ele buscou aspirar, aproveitar aquele momento ali aquele momento. tão singular, né? E assim a gente chegou ao fim desse capítulo, Pois é, né? muito Que a bonito esse gente capítulo. vê a situação do Júlio, né? A chegada ao lar da bênção, e a gente conhece um pouquinho mais da situação do Júlio. E assim nós vamos continuar no próximo episódio, vendo ainda mais sobre esse assunto, né, dessa vida e das conversas ali que eles vão ter, né? E, enfim, e a gente espera estarmos juntos aqui na próxima semana, que Na vocês possam próxima ficar, semana. Um né, com beijo, um Jesus. abraço a todos, né? E até lá, se Deus quiser, com mais estudos, mais aprendizados com a André Luiz. Até mais, Márcia. Até mais, Thelma. Um beijo no coração de todos.